organizado, que a Impulso Beta tem organizado ao longo dessa jornada para compartilhar com a comunidade de pessoas que estão trabalhando na promoção de diversidade dentro das empresas. E o tema que a gente escolheu para hoje é um tema que se conecta com uma dor muito constante das pessoas de recursos humanos, que é aquela visão de que, caramba, isso não devia ser só trabalho meu. Se diversidade é um elemento da nossa cultura da empresa, isso não deveria ser puxado por diferentes áreas? Por que se espera que só a área de recursos humanos lidere todos os esforços de diversidade? Ou por que, né, é a área de recursos humanos que tem que suportar todo mundo, ao invés de diferentes lideranças assumirem o seu protagonismo? Ou às vezes a empresa se questiona, né, quando a empresa está começando uma jornada de diversidade, e está na hora de criar a estrutura, né, de pessoas que vão tocar esse tema, de construir um orçamento e alocar ele dentro de alguma área, vem aquele questionamento, né, de, bom, mas de quem que é o papel de diversidade? É da área de sustentabilidade, se a empresa tem essa área? É o RH? É uma área de planejamento estratégico? Ou agora que nós somos uma empresa de capital aberto e a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, começou a cobrar dados de diversidade, quem tem que tocar isso é relações com investidores. Então, esse encontro da gente hoje, ele se propõe a compreender de quem são as responsabilidades de diversidade, e como a gente é capaz de construir uma coalizão em torno de um objetivo, que é um objetivo da organização, né? Tornar a empresa mais diversa, com um ambiente que seja respeitoso e de iguais possibilidades de avanço, de pertencimento para todo mundo, isso não é papel de uma área, né? Cada vez mais a gente tem migrado a visão de que gestão de pessoas não é feita pelo RH, né? RH que cria processos e tal, mas é um objetivo da organização como um todo. Então, hoje a gente se propõe a investigar como realmente conseguir essa conexão das diferentes áreas em torno da busca por esse objetivo, que é um objetivo complexo, né? Dado que as empresas foram construídas em cima de uma série de privilégios, né? De quem é que tinha acesso às empresas, quem é que tinha acesso a capital para fundar uma empresa, quem é que teve as chances de boa educação para estar hoje sentado nos altos cargos das empresas, quem é que teve direito de escolha sobre a sua carreira para poder priorizar trabalho em diferentes fases da vida para hoje estar na alta liderança das empresas. Então, nos propomos a construir essa grande colisão para transformar. Primeiro, gostaria de pedir, né, alguns de vocês aqui são pessoas conhecidas, parceiros, mas quero fazer o convite para todo mundo se apresentar aqui no nosso chat, contando um pouquinho quem você é, se você está numa empresa nesse momento, que empresa é essa, que área, se você não está nesse momento numa empresa, qual é a tua especialidade, né? E de que cidade vocês estão falando, para que eu possa conhecer um pouco vocês e até conectar um pouquinho, né? Para quem for de uma determinada área, de uma determinada empresa, eu posso fazer correlações aqui, né? Então, por gentileza, enquanto eu vou dando sequência aqui, peço que vocês publiquem aqui no nosso chat um pouquinho sobre vocês, para que eu possa conhecê-los e para quem acompanha vocês aqui também, de repente vocês até trocam alguns contatos. Eu quero brevemente, para quem está aqui conosco pela primeira vez, apresentar a Impulso Beta e me apresentar. Eu sou fundadora da Impulso Beta, que é essa empresa que está no mercado desde 2015. Eu falo com vocês aqui de São Paulo, mas eu sou de Guarulhos, Grande São Paulo. A Impulso Beta, ela tem uma sede em São Paulo, mas a gente trabalha desde 2020, né, da pandemia, em modelo 100% remoto. Então, o nosso time ele está espalhado em várias localidades do Brasil. A gente conta tanto com um time, né, full-time, gestor de tudo que a gente faz, como uma rede de pessoas parceiras. E esse grupo total de pessoas, a gente tem um pouco mais de 50 pessoas. E conto aqui que a Impulso Beta é uma consultoria de diversidade que se posiciona com uma proposta de falar a língua dos negócios para ser capaz de se conectar à estratégia das empresas, né? E por que isso? As dores de diversidade são dores que
dizem respeito a vários atores, né? A gente tem a sociedade civil clamando por mais acesso, mais direitos, ainda mais num país que é tão plural, né? A gente não está na Dinamarca, a gente está num país de mais de 200 milhões de pessoas, super diverso, com um passado de bastante pluralidade de povos que vieram para cá, né? Isso, então, é uma demanda da sociedade que pressiona, então, o governo, que pressiona empresas, que pressiona não só as empresas como lugares em que trabalhamos, mas como lugares que produzem as coisas que consumimos. Então, hoje, essa pauta de diversidade, ela toca as empresas de vários lugares. E o nosso papel aqui no Impulso Beta é conseguir, então, ao trabalhar com as empresas, conectar esse universo de desafios, que são as dores de diversidade de uma sociedade, dentro do que faz sentido a atuação do negócio e de uma linguagem que pertence a esse ambiente das empresas. E o que a gente tem visto é que o tópico de diversidade tem se tornado cada vez mais estratégico dentro desses elementos que eu compartilho nessa tela com vocês. Né? Cada vez mais se espera que as empresas sejam atores que resolvem problemas sociais. Aquele papo que a gente falou e repetiu, ouviu por muitos anos, de que, mas o papel da empresa é dar lucro, o resto não é. As dores da sociedade, isso aí não é problema meu. Hoje a sociedade não compra mais muito isso. Não dá mais para dizer assim, mas eu só tenho gente branca na empresa, porque historicamente as pessoas negras não estavam nas melhores universidades. Primeiro que esse cenário mudou. E outro que, peraí, que empresa você é mesmo? Você é a Coca-Cola? Você é a Vale? Você é o Itaú? Desculpa, mas você é gigante. Você tem construído todo o seu crescimento em cima de uma sociedade. Cadê a relação de mutualidade, né, de troca, de retorno, de também contribuir para resolver os problemas dessa sociedade? A população hoje olha para essas empresas, principalmente as gigantes, com uma expectativa de que elas também contribuam com a resolução de dores que muitas vezes os governos demoram muito tempo para endereçar, né? E precisam de mais mobilização de outros atores. Hoje é impossível falar de reputação corporativa sem falar do tripé de ESG. Por mais que você tenha excelente experiência da pessoa cliente, se na tua cadeia produtiva tem trabalho análogo à escravidão, não importa se você faz um espumante delicioso, como foi o caso de algumas das vinícolas do Sul. Não adianta ter uma série de programas bacanas de reputação, só que dentro das tuas lojas ainda tem casos de racismo. É impossível, né, manter essa reputação sem cuidar, de fato, da relação com o meio ambiente, da relação com as pessoas, dentro e de fora. E dentro dessa esfera de cada vez mais pressões populares por respeito, dignidade em vários aspectos, a gente vê crescendo no Brasil o número de obrigações legais que as empresas precisam cumprir também, conectadas com diversidade. Então, hoje as empresas precisam reportar no e-social a demografia dos seus colaboradores e colaboradoras, na hora de demitir, contratar, precisam cumprir a lei de cotas, que depois de 30 anos a gente segue não cumprindo, mas as empresas têm isso, né, para reportar, e, enfim, isso é um lembrete de, enfim, pelo menos vou pagar uma multa ou estou destoando. Temos leis que demoram a sair do papel, mas são leis que, inclusive, têm sido bastante inspiradoras para outros lugares do mundo, né? A gente, com esse nosso complexo de achar que o Brasil está sempre atrás, a gente não presta atenção do quanto a gente tem marcos legais super importantes hoje, né? De legislação de direitos humanos, de apoio à diversidade já. Investidores, a gente está vendo o mercado financeiro globalmente se movimentando nessa pauta, porque existem já muitas teses de negócios que as empresas ganham mais dinheiro e se mantêm no longo prazo mais saudáveis quando tem equipes diversas. Recentemente, a nossa Bolsa de Valores criou um índice para reconhecer as empresas mais diversas. Quando a gente fala de talentos, né? Cada vez mais as gerações mais jovens valorizam uma cultura que seja inclusiva, que promova a autenticidade, que nos permita ser quem somos.
e isso tem conexão com cultura, né? Esse ambiente de trabalho, essa transmissão de valores hoje é um ativo, é algo de muito valor para as empresas e as pessoas, clientes, também trazem expectativas das empresas que elas consomem. Então, esse é o cenário que pressiona as empresas. Compartilho que a gente vem entendendo que essas são dores realmente que acontecem e motivam, né, a pauta de diversidade nessas diferentes empresas de setores muito diversos, com os quais a gente trabalha desde 2015, e também ecoa em outras regiões do mundo, né? Vocês estão vendo alguns dos lugares onde a gente tem atuado. Compartilho com vocês que para resolver essas diferentes dores, a Impulso Beta tem alguns pilares de atuação que a gente está à disposição para contar mais para vocês. Então, assim, a gente falou dessas diferentes dores, e acho que enquanto a gente falava das dores, pode ter ficado claro para vocês que resolver algumas dessas dores é papel de áreas específicas, né? Por isso a importância da gente ter uma coalizão de diferentes áreas trabalhando em prol desse tema. Quero ver brevemente aqui um pouquinho o que vocês colocaram no chat, de onde vocês vêm. A gente tem o Breno falando de Campinas, da HST. Bem-vindo, Breno, da área de comunicação. Ótimo, que legal que você esteve aqui com a gente. Mais um momento a gente trocar. Magali, também da Companhia de Talentos, que já trabalha com processo afirmativo de pessoas negras. Natália, da área de saúde, né, da Fundação de Gestão Hospitalar, falando de Recife. Ótimo, Natália. Priscila, da Sandoz, nossa empresa parceira, que bacana te encontrar aqui, Pri. Business partner, olha aqui, o papel do business partner, que é aquela pessoa da RH que influencia as lideranças de negócios, né? A gente tem um business partner de finanças, business partner de operações. Como é que a gente pode, né, do papel da pessoa business partner, inclusive reforçar os esforços de construção de coalizão? O Douglas do compliance, que é uma outra área super crítica, né? A gente vê, inclusive, hoje com a lei do Emprega Mais Mulheres, como a área de compliance está sendo cobrada para construir ambientes organizacionais livres de assédio. Então, a área que pode contribuir para caramba, né? Na sensação de inclusão e pertencimento. O EG Equipamentos de Jaraguá do Sul, muito legal. A gente trabalha bastante com empresas de base fabril e a gente entende, né, o quanto são áreas que historicamente a gente achou super normal porque tinha só homens, porque muitas vezes tem questões aqui de infraestrutura, de força, não está tão automatizado e tal. Temos o Douglas, que trabalha com treinamento e desenvolvimento, e é uma pessoa com deficiência, falando de São Bernardo, legal, compartilhando um pouquinho também do trabalho dele. Estamos falando aqui da Belkis, que vem da Senior Sistemas, consultora de negócios lá de Porto Alegre, muito bacana. A Paola da Hout, da EF, né, empresa super importante na promoção de educação internacional. Importante levar a diversidade para a educação, né? Ótimo. Localweb, PepsiCo, obrigada, viu, gente? Ótimo ter essa visão geral de onde vocês estão falando. Pelo pouco que eu conheço de setores, de empresas que são marcas bastante reconhecidas também, fico aqui pensando que estágio que vocês estão, né, dessa pauta de diversidade. E vou começar nosso tema aqui trazendo alguns dados para a gente refletir sobre estágio de maturidade. Por quê? Né? Quando a gente fala de coalizão de diferentes áreas trabalhando em prol da diversidade, parte da premissa de que a gente já começou por algum lugar, né? Porque o começar nunca começa em coalizão, nunca começa a empresa inteira falando, vamos lá, galera, todo mundo aqui agora pensando nesse tema. Geralmente, quando a gente traz um tema novo, ele começa como projeto, né? Vamos pensar em pautas que anos atrás foram grandes esforços de transformação cultural das empresas. Segurança. Para vários de vocês aqui que trabalham em empresas que têm muito risco, né? Principalmente empresa de base fabril, empresa do agro, né? Que tem operações muito fortes. Vocês vão se lembrar que há alguns anos atrás, né? Há 20 anos atrás, era bem normal a gente morrer no trabalho. Fazia parte do trabalho, que é perigoso mesmo e tal, faz parte. As pessoas se acidentavam, ficavam com sequelas graves.
E teve um momento em que a gente deixou de tolerar isso. Como sociedade, a gente falou assim, não é normal, as pessoas não têm que se machucar no trabalho. Estão falando de empresas enormes, isso não pode acontecer. Aí a gente fez uma virada de chave, foi toda uma transformação cultural da maneira de lidar com o procedimento de segurança. Quem começou tocando isso? Áreas de segurança, que muitas vezes estão dentro de uma área de facilities ou de uma área de segurança e saúde. Alguém puxou isso como projeto. Só que depois, para virar a realidade, todas as áreas foram endossando aquilo, colocando nos seus procedimentos. Hoje a gente trabalha com empresas que, na hora de fazer um treinamento, a primeira coisa que se fala no treinamento são 10 minutinhos de procedimentos de segurança. Porque o treinamento está acontecendo presencialmente numa unidade, eles lembram, olha, pessoal, se tivermos algum incidente, a rota de saída é essa, a gente está aqui, vai acionar tal coisa. Vamos falar de outra pauta? Vamos falar de inovação. A gente começou a falar muito de inovação no início desse século, né? Tipo, as empresas têm que ser mais inovadoras e tal. E aí, o que começou a rolar? Cria o departamento de inovação, porque foi tratado como um projeto. Ah, alguém tem que pensar aqui dentro da empresa como é que faz a inovação. E aí, depois de um tempo, foi se pensando que, assim, cara, a inovação tem que permear tudo que a gente faz. A gente tem que inovar nos processos de gestão de pessoas, a gente tem que inovar nas nossas práticas de desenvolvimento de produto, mas tem que inovar também, né, na experiência que a gente oferece para as pessoas com quem a gente faz negócio. E aí começa a ser questionado, assim, pô, mas é o departamento de inovação que cuida de inovação? Ou talvez até faz sentido ter uma área que cuida de algumas metodologias de trabalho, capacita todas as áreas, gere os indicadores, mas todo mundo tem que ir se responsabilizando nas áreas por colocar uma lente de inovação no trabalho, né? Então, eu conto esses dois exemplos porque eu acho que eles são bons análogos do que a gente busca numa jornada de diversidade. E trago para vocês dados, né, da Korn Ferry, que fez uma pesquisa recentemente, em 2021, sobre os estágios de desenvolvimento das empresas nessa pauta, na região aqui da América Latina. E o que a gente vê aqui do nosso lado esquerdo são alguns dados que mostram para a gente como a maior parte das empresas está ainda em estágios de estruturação de como trabalhar esse assunto. Então, assim, ó, 70% está pensando ainda em política de não discriminação, que é o nível básico. Que, assim, como é que a gente garante que a gente, assim, não faz as coisas que são mato alto mesmo, assim, não pode discriminar as pessoas. Óbvio que não pode, assim, porque é crime, né? Assim, como é que a gente garante que a gente não comete crime dentro da empresa, né? Homofobia, racismo, que são crimes previstos, as pessoas pegam cadeia por esses crimes. Como é que a gente não pratica isso aqui dentro de casa, né? E aí, assim, poxa, metade das empresas está cuidando de cultura, de como comunica, metade não está ainda, nem chegou nesse nível. 49% só tem objetivos, porque vocês devem estar bem familiarizados com a seguinte frase, né? Ah, mas tem que acontecer natural, gente, tem que ser natural, senão fica assim, perde a naturalidade das relações. Meta, sim, eu receio, porque aí vem negócio de cota, e aí, assim, daqui a pouco a gente não está mais olhando para a meritocracia. Vocês já viram alguma coisa importante sair do papel de uma empresa sem duas coisas chaves, orçamento e meta? Não, gente. A gente fala no início do ano, ai, gente, vamos comprometer com o crescimento de receita, não? Assim, vamos falar assim, vamos fazer todo mundo melhor, cada um dá o melhor de si, mas não vamos colocar meta de receita, não, porque o pessoal vai ficar meio acuado, perde a naturalidade, não, porque todo mundo sabe que o negócio tem que gerar resultado. Mas todo mundo sabe que o negócio tem que ser diverso, tem que ser inclusivo, tem que ser respeitoso. Se a gente está num processo de transformação e a gente hesita de assumir compromisso, não estou falando de cota, estou falando de compromisso, meta, de chegar em algum lugar, difícil avançar, né? E a gente tem do lado direito alguns sinais positivos de empresas que estão em fases mais avançadas dessa transformação. Empresas que já têm programas estruturados para aceleração de carreira de grupos subrepresentados, 1/4 apenas, né? Empresas que já estão despertando, poxa, eu deveria olhar para isso numa perspectiva de negócio, porque eu sou a Nívea, eu produzo produtos para o corpo. Que tal, então, eu falar que meu produto é para todas as peles? Mas é para ser para todas as peles, quem é que está dentro de casa? Quais são as peles de quem estava envolvido no processo produtivo, criativo? Isso é caso real, né? A Nívea tem essa proposta de ser para todas as peles.
E isso está conectado com a jornada de diversidade da Nívea. Ou assim, poxa, eu entendo que eu sou um varejo. Eu sou a Leroy Merlin, que vende varejo para casa, um cliente nosso. Eu sou o Pão de Açúcar, também cliente nosso. São empresas que a gente tem acompanhado as jornadas e a discussão é: as minhas pessoas clientes são plurais. Como é que eu vou receber essas pessoas dentro da minha loja por um time que não representa essa diversidade? Ou por um time que não sabe lidar com essa diversidade? Quando vier uma família homoafetiva, ela vai sofrer homofobia dentro da minha loja? Ou eu vou seguir praticando essa lógica de olhar diferente as pessoas negras num país majoritariamente negro? Isso é olhar de negócio. Isso já é conexão com como é que eu cuido da minha área de atendimento, como é que eu penso meus serviços e tal. E aí, uma das coisas muito legais que empresas mais avançadas estão fazendo, e está sendo bem popularizado no setor financeiro, muitos grandes bancos já estão fazendo isso, é conectar resultado de diversidade com as metas dos altos executivos. Porque aí sim tem um sinal muito claro de que isso é tanto valor para o negócio como outras coisas. Óbvio, em diferentes pesos, né, num primeiro momento, mas é uma sinalização poderosa. E aí, assim, importante a gente lembrar, né, que esse processo de evoluir para fases mais maduras, ele vem a trancos e barrancos, como acontece toda a evolução cultural da sociedade, né? Quando a gente está evoluindo em pautas simples do nosso dia a dia, nunca é assim, a gente comunica e todo mundo fala, pô, vamos nessa, né? Porque faz sentido. Tem os early adopters, aqueles que falam assim, nossa, é óbvio, faz muito sentido, são os primeiros que endossam mudança. Tem aqueles que não são os primeiros a tomar risco de fazer diferente, mas eles começam a ver que os outros que foram na frente tiveram bons resultados, então eles vão indo. Tem os outros que demoram mais, mas eles são neutros, eles estão ali quietinhos, eles não estão criticando. E tem a galera que tem uma mentalidade mais do status quo, que tem, né, por suas vivências pessoais, por suas identidades, pode não ter afinidade com alguns processos de transformação cultural, né? A gente esbarra aqui em vivências pessoais, em religiosidade, a gente esbarra em muitas questões da vivência do indivíduo. Então, aqui, esse outro frame que vocês estão vendo, o triângulo da Gartner, que é uma outra empresa que tem muita metodologia bacana, conta para a gente, né, quais são os diferentes tipos de desengajamento que a gente vai encontrar, né? Tem um momento que é das pessoas negarem que aquilo é um problema. O quê? Não tem diversidade, não tem mulher, mas desde quando isso é um problema? Sociedade é assim. Nosso emprego faz equipamentos, tem que trabalhar na fábrica, é coisa pesada. É óbvio que não tem mulher. Isso não é um problema, porque nem é bom para as mulheres estar aqui. Não é ambiente para mulher, é uma mineração. Não é um problema, não é uma questão. Ou depois é para o nível de entendi que não tem gestores negros, que, pô, não é certo, né? Porque os negros também têm potencial, mas sim, tem todo um passado histórico. Eu estou de acordo que a empresa tem que puxar essa pauta, mas não é problema meu. Quem vai cuidar disso aí é o RH. Eu sou aqui de compras, tem nada a ver com isso. É importante, mas quem puxa é outra pessoa. Ou, ao longo da jornada, tem algumas falas de descrédito, né? Que é, vocês estão agora pensando em questões de saúde para as pessoas trans, mas e nós que somos homens brancos e a nossa questão de saúde odontológica também não é muito boa. Vocês estão falando da inclusão das pessoas LGBT, das pessoas negras, mas eu, homem branco, também me sinto desrespeitado pelo meu líder. E, assim, é importante a gente acolher e saber endereçar os temas, né? É possível que numa empresa que está trabalhando diversidade, homens brancos dizem que também se sentem assediados moralmente? É possível. E a gente tem que dar escuta para eles? Tem que dar escuta para eles. Isso significa que tem que ter o dia do orgulho branco? Não, são questões de ordem diferente. Uma é uma questão de cultura. Tem empresas que têm uma cultura tão tóxica, uma cultura de tamanho de respeito, que mesmo as pessoas que estão numa escala de privilégio social sofrem muito nesse lugar, são desrespeitadas pra caramba. Isso não significa que isso vai ser tratado dentro do esforço de diversidade, vai ser tratado pelo time de cultura, de gestão de clima. Quando a gente fala de diversidade, é um dos tópicos de cultura que a gente está trabalhando, tem outros tópicos de cultura. Então, assim, como é que a gente endereça as coisas, dando nome, dando caixinhas,
entendendo que é normal as pessoas competirem por atenção, por orçamento, por priorização. Quando vocês anunciarem que tem um programa de aceleração de carreiras de mulheres, os homens vão falar, pô, mas esse programa é incrível, nunca ninguém contratou uma consultoria tão fera para uma aceleração de carreira de lideranças em geral, porque agora todo esse prestígio das mulheres. Aí a gente explica porque a gente conta para as pessoas de uma maneira que a gente lembra das individualidades, das necessidades, mas a gente não esquece de reforçar, né? O porquê dessa ênfase. Então, assim, faz parte dessa jornada. E para que a gente possa ter uma conversa sobre coalizão com profundidade, vale a gente lembrar, pessoal, as fases da jornada, por onde começa e quais são as mudanças de momento, né, dentro da organização. E aí eu trago para vocês um outro framework de maturidade, de diversidade, que foi criado em 2018 pela Deloitte, e conto para vocês que qualquer processo de gestão de mudança costuma ter esses modelos de maturidade, tá? Então, é bem comum encontrar esse negócio de fase 1, fase 2, nível 1, nível 2, para outros temas, porque a gente já tem aprendido, né? As pessoas estudiosas de gestão de mudança, que desenvolveram modelos e tal, entendem que costuma ter um percurso efetivo, um percurso possível. Então, aqui, para todo mundo aqui conseguir entender, né? Por que eu estou nessa dor, nesse momento, onde é que eu estou? Geralmente, o tópico de diversidade, ele começa como uma pauta de tem que fazer. Ah, mas, poxa, minha empresa não, foi diferente. Minha liderança, minha CEO, ela achava que era valor. Ótimo, isso é incrível. Estatisticamente, não é assim que começa. Estatisticamente, as pessoas no Brasil foram contratar pessoas com deficiência quando virou lei. E até hoje, 30 anos depois que foi lei, não cumprimos a cota em 90% das empresas do Brasil. 90% das grandes empresas do Brasil não cumprem a cota. Para você ver como nem o que é obrigatório, as empresas, às vezes, colocam toda a energia necessária para garantir, né? Mas aqui, assim, tem questões de, poxa, tem lei de racismo, preciso ficar ligado nisso. Putz, tem que reportar no E-Social os dados do censo, preciso agora ter dados de censo demográfico. Então, muitas vezes, a pauta começa porque tem pressão, que eu tenho que atender, e eu tenho que atender a entidades que têm algum poder de me pressionar. Então, começa aqui nessas áreas que são, poxa, RH, porque é uma área que gera as pessoas, e é o jeito de trabalhar e tal, eu posso estar trabalhando de maneiras que nos expõem a riscos. O jurídico, que vai pensar em todas as nossas questões aqui de responsabilidade com o nosso relacionamento com entidades diversas. Às vezes é criado já no primeiro momento uma célula, né, uma área de diversidade, e aí na empresa que já começa bem, né? Porque muitas vezes não começa com uma diversidade. É a pessoa do jurídico, do RH, que tem um duplo, triplo chapéu, que também toca esse tema. Mas quando já é criado desde o princípio uma área de diversidade, essa é a área que tem que dar os primeiros passos, influenciar e tal, mas influenciar ainda para as coisas básicas, né? Aquilo que é risco, aquilo que é obrigatório e tal. Num segundo nível, é o que a gente fala de ações programáticas. É quando a empresa já começa a falar assim, opa, qual o plano do ano que vem? O que a gente tem que fazer? Aí, muitas vezes, é uma fase que a empresa nem definiu metas ainda. Ela está construindo processos e práticas, mas ela não definiu ainda onde quer chegar. Mas ela sabe que é importante começar a ter um pipeline de pessoas candidatas mais diversos. Ela sabe que tem que começar a comunicar para as lideranças por que está trazendo diversidade. Então, o caso de negócios começa a ser articulado. Ainda é um nível que, se está sendo puxado pelo time de RH, tem muita resistência, porque o RH está puxando. Aí, quando vem o treinamento, o pessoal fala assim, sabe que negócio do RH, né? Que tem que ir, né? Porque é mesmo consciência negra, tem que ir lá, né? Participar, pegar mal se eu não for, ou é mandatório, né? E aí vem muitas ações pontuais. Se a empresa já se comprometeu com metas, talvez ela ainda está nesse nível também. Porque se as metas elas são puramente de gestão de pessoas, do tipo ter mais diversidade, mas quem puxa isso, a área responsável é só a área de RH, ela ainda está no nível 2. A gente vai para o nível 3 quando a pauta se torna um tema da liderança.
E o que é liderança, pessoal? É CEO. Diversidade se torna estratégica para a companhia quando ela é pauta do CEO. E quando essa pessoa CEO começa a cobrar as suas pessoas lideradas, além do RH, para colocarem diversidade nas suas agendas das diferentes áreas, a gente está no nível 3, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. A gente veio discutir como é que a gente vai para o nível 3. E por que a gente fez essa escolha, né, de falar do nível 3? Porque a gente entende, e a gente está sentindo muito trabalhando com nossas empresas clientes, que as empresas que estão mais avançadas, que já fizeram várias conquistas de aumentar a diversidade, de terem programas de desenvolvimento e tal, elas estão enfrentando dores que são assim, tá? Mas eu contrato as pessoas, só que ela vai para a área, tá? Vou contar um case muito forte para vocês. A gente trabalha com uma empresa de base Fabril, que tem um programa em parceria com o Senai e SESI para capacitar mulheres para trabalhar na operação. E essa empresa contrata muitas mulheres, tem dado vários avanços na meta que eles têm de equidade de gênero. E numa das áreas que essas mulheres foram trabalhar, o gestor falou assim: muito bem-vindas, mulheres, que ótimo ter mulheres aqui. Essas mulheres foram preparadas para atuar de forma técnica, como especialistas de funções técnicas que são o core business daquela área, né? São a missão daquela área. E aí falou, vai ser ótimo, porque aí a gente vai ter aqui, nosso departamento aqui vai ser um brinco, vai ser super limpo. O papel que vocês vão exercer aqui é de faxineiras. Nenhum demérito e desprestígio em ser faxineira. Mas a empresa não contratou e não formou as mulheres para essa função. E houve um estereótipo de gênero, que essas mulheres só podiam estar ali fazendo esse papel. E tem todo um histórico de quem cuida, né, do espaço, são as mulheres. Então, assim, quando a empresa está fazendo programas muito legais de contratação, só que aí na prática essas pessoas vão bater e vão embora, porque que mulher vai ficar lá nesse lugar que está desrespeitando ela nesse nível? Aí vai contratar e as mulheres vão embora. Vão contratar, as mulheres vão embora. Ou vai contratar e aí vai aumentar o nível de assédio sexual. Porque, ou vai começar a ter casos de racismo. Assim, a gente está ouvindo essas dores que tem a ver com essa migração para o nível 3. Ou outras dores que é, poxa, a gente está dando tantos avanços aqui dentro de casa, mas a gente ainda segue contratando empresas para nos atender que são tão contraditórias. Contratei uma empresa de treinamento de contabilidade. E o professor dessa empresa de treinamento de contabilidade fazia várias piadas misóginas, capacitistas. Então, putz, como é que todas as áreas estão olhando coisas que são valor da companhia hoje sobre esse nível de diversidade, né? Na hora de contratar alguém. Então, a ideia é que a gente possa pensar, né, nos esforços que a gente vai fazer para isso. Em paralelo, pessoal, aproveite esse momento aqui, quando a gente fala da jornada, discussões que a gente tem com empresas com as quais a gente está começando a trabalhar, ou que a gente já trabalha, é o que fazer em cada momento. A Impulso Beta tem diferentes soluções para cada fase. Então, eu convido vocês, quem ainda não conhece bem o nosso trabalho, a baixar o nosso portfólio completo aqui por esse QR Code e também pelo chat, onde a gente acabou de postar o link, quem preferir acessar o link que está aqui no chat. Obrigada, Camis, por compartilhar. Vocês vão poder ver os diferentes produtos e quem quiser entender qual é a fase certa de aplicar cada coisa, conversa com a gente. Aí a gente vai já começar respondendo que não tem fase certa para todo mundo. Tem a fase certa para a tua jornada. Que, poxa, é um momento ótimo de começar. É com censo demográfico? É. Mas a tua empresa tem tabu de pesquisa. Então, você vai ter que começar por conscientização. E aí, você vai, no segundo momento, fazer censo. Então, assim, tem o que são as boas práticas e tem o que funciona da tua empresa especificamente, tá? Então, convite para vocês conhecerem essas diferentes ferramentas. E aí a gente volta para a pauta de coalizão, lembrando que, pessoal, se vocês chegaram nesse momento de, poxa, fiz muitos programas, está rolando bacana, mas a gente entende que tem um próximo passo, pô, minha área de comunicação não está comprada, a gente continua fazendo nossa comunicação que depois encontra a gente na área de compras tem uma série de fornecedores desalinhados e isso está ruim o tempo inteiro. Quem é capaz de influenciar essas áreas, pessoal, é a pessoa CEO. Então, talvez esse é o momento muito chave da gente investir na conscientização e no buy-in, né, expressão que se usa muito nessa metodologia de change management, né, gestão de mudança,
Bahia é comprar para dentro, né? Tipo, engajar, fazer aquela pessoa fazer parte, querer capitanear a mudança. Tem ferramentas para isso, para a gente conseguir escalar o tema. Porque às vezes quem está tocando é RH e a média liderança. E a gente ouve com muita frequência coisas como, cara, é difícil avançar, porque a gente ainda tem as pessoas que estão em vice-presidência, CEO, vai lá no evento e faz falas que põe em crédito a nossa estratégia. Porque aí eu crio um puta programa bacana de aceleração de carreira para mulheres, e aí eu levo o vice-presidente de uma área que emprega pra caramba, que é a área de manufatura, da área de finanças, e aí vai lá e fala, gente, que bom, a gente tem que investir em mulheres, vocês são guerreiras, eu admiro minha mãe, nossa, minha mãe, mulher batalhadora, e eu sou casado, né? Valorizo minha esposa e me preocupo com o futuro da humanidade, que minhas filhas. E vocês, mulheres, eu vejo, né? Vocês são organizadas, vocês são cheirosas, aí faz umas brincadeirinhas, faz esses discursos que, cara, não é discurso de líder de negócio. Tá cheio de homem machista que é filho de uma mãe. Tá cheio de homem machista que é casado com uma mulher, sabe? Não é isso, tá? Então, como é que a gente consegue trazer essa autoliderança, primeiro, para realmente achar prioritário, e segundo, para depois que acha prioritário, dar um passo em se melhorar, no sentido de acessar os seus vieses, melhorar a sua linguagem, porque todo mundo tem que fazer isso, gente. Trabalho com isso há mais de 10 anos, e eu faço isso o tempo inteiro. Não estou no estado da arte, jamais estarei. Simplesmente pelo fato de que não sou atravessada por todas as identidades. Sou uma mulher branca, sou uma mulher cis, sou uma mulher heterossexual, sou uma mulher de classe média. Então, assim, se eu não estou o tempo inteiro, pro resto da minha vida, fazendo esforço, não vou entender, né? Beleza, então aqui é um call to action meu, né? Um reforço muito forte de que para migrar, esse é o momento de investir energia, dinheiro, recursos, de comprar alta liderança. Senão, pessoal, não vai migrar para as próximas fases. Porque quem impressiona as outras lideranças não é o VP de RH que vai impressionar a VP de finanças. A gente precisa dessa liderança dizendo, olha, preciso mesmo que você priorize isso no planejamento estratégico. Quero ouvir um pouco de vocês para dar esse passo. Quais são as dores que vocês enfrentam hoje nesse processo de coalizão? Talvez alguns de vocês não tenham chegado nesse momento ainda, né? Então, pô, mas eu estou ainda construindo o primeiro passo. Então, acho que se vocês quiserem trazer alguma dor que se relaciona com coalizão, que seja convencer alguém, influenciar, tragam aqui também para a gente poder explorar e eu vou fazer alguns comentários a respeito. Então, basicamente, as dores para fazer com que a pauta seja uma pauta prioritária para diferentes áreas da empresa. Vocês podem acessar aqui, para quem já participou de outros meetups, a gente sempre faz esses momentos do Mentimeter, que é a ferramenta. Vocês vão escrever de maneira anônima e a gente compartilha a tela do que vocês construíram para a gente poder discutir um pouquinho. Eu vou parar de compartilhar nesse instante, tá? Para eu poder, logo mais, ver a tela de vocês. Obrigada, Games. Bom, engajar a autodireção, super importante, né? As lideranças, CEO que compra o tema, mas muito superficialmente. O que que é o comprar, né? A gente fala disso já, então. Quero ouvir um pouquinho mais de vocês e eu já faço alguns comentários. Vocês estão trazendo muito aqui sobre engajar pessoas, né? Todas as lideranças, comprar as pessoas. Você precisa de exemplos poderosos, né? Se o senhor não dá o start, a coisa não anda. A cultura da empresa começa por cima.
Conselho de administração familiar, que não está apoiando, falta engajamento, teoria, nada de prática. Alguns dos temas que vocês estão trazendo aqui, a gente discutiu em meetups recentes. Então, eu quero, para aproveitar esse momento, vou pedir para a Camila, do nosso time que nos acompanha, postar no nosso chat dois conteúdos que estão gravados, vocês podem assistir. Pode continuar compartilhando Menti, Cami, depois você muda para lá. Depois você faz isso ao longo do encontro. A gente teve um meetup há uns 2 meses atrás que a gente falou sobre como é que a gente engaja liderança. Porque existem papéis diferentes para média liderança, para liderança que está, tipo assim, supervisor. As pessoas supervisoras estão no nível ainda de liderança funcional, garantir que os outros trabalhem. A média liderança já tem que articular estratégias funcionais para suas áreas. E a alta liderança cuida da estratégia do negócio, influencia a cultura, os sistemas da empresa. Quando a gente conecta isso com diversidade, são papéis diferentes e a gente pode ter estratégias de engajamento diferentes. Então, a Camis vai compartilhar com vocês, ainda nesse encontro, um link para quem quiser assistir, um meetup de 1 hora também, que fala sobre como desenvolver e conseguir comprar liderança para estar do lado do esforço de diversidade. E mês passado, a gente fez um outro meetup, que eu vou pedir para ela compartilhar aqui, Cami, sobre planejamento. Como é que se faz um planejamento? Como é que se constrói uma estratégia? E eu lembrei disso agora, porque quando alguém diz aqui, o CEO compra diversidade, mas é superficialmente, nesse último meetup a gente falou sobre as fases do engajamento que a gente pode ter das pessoas. E não é um problema que as pessoas sejam superficiais. Significa só que elas estão em fases iniciais. E aí a gente tem que saber quais são as soluções que a gente vai usar em diferentes momentos. Quando eu faço uma palestra sobre diversidade, o valor de diversidade, é uma palestra para as pessoas conseguirem entrar no primeiro nível, que é, opa, eu tenho consciência do valor dessa mudança. E talvez é onde está o senhor. Eu entendi porque é importante. O segundo nível é, eu quero fazer parte da mudança. Já não é só, eu entendi porque o mercado está fazendo. Eu não acho mais que é um delírio. Só que talvez eu entendi e estou neutro, porque, putz, eu sou líder, eu achei que é importante, mas assim, eu quero continuar contratando as pessoas da faculdade onde eu me formei, porque eu confio nessas pessoas e eu não vou tomar risco. Meu resultado é meu resultado. Não sou eu que vou ser o primeiro a contratar uma pessoa de uma faculdade que não é top de linha. Não vou ser o primeiro a colocar aqui uma mulher nessa área que não tem mulher. Eu não vou ser a primeira a promover um gay para a área comercial que vai lidar com o cliente, vai te pegar mal. Então, o segundo nível é conseguir que a pessoa fale, eu quero fazer parte da mudança, tomar os riscos que venham a ver com isso. E depois que a pessoa diz que ela quer, você já está afim, mas ela não sabe como. Então, pessoal, para a gente não achar que as pessoas, é balela, ele diz que quer, mas não faz nada. Tem teoria, mas não tem prática. A teoria, a pessoa já é bom, porque a teoria significa que a pessoa está entendendo que aquilo tem valor. Pode ser de mentira, né? Isso é ruim. Mas às vezes é de verdade. Às vezes falta prática, não por falta de vontade, mas por falta de repertório do como. Quando a gente fala aqui desse conscientizar o nível 3 a liderança, a alta liderança compra e faz acontecer, né? Conscientizar o nível 3. Mas estou entendendo aqui que você está falando bem de quem é que faz o quê, né? Às vezes a gente tem alta liderança falando que é importante, mas quem está ali na base fala assim, tá, falando que é importante, mas não é você que está na minha dor aqui, para saber que sou eu que vou contratar a pessoa que veio do Senai, que foi formado, mas não tem experiência. Que os homens que contratam têm experiência. Porque há 50 homens têm trabalhado, há 50 anos tem homem trabalhando nesse setor. Todos os homens que eu contrato já têm experiência. Como não tinha mulher trabalhando nesse setor, as mulheres que eu contrato só têm cursinho. Então, assim, essa é a dor da base. Então, como é que não é só essa liderança da base para resolver isso? Quais são os acordos que a gente faz e tal? Pô, conselho familiar. O conselho familiar, ele tem uma empresa que está nesse ecossistema de negócio. Então, eu posso te dizer que as estratégias para a gente convencer o conselho familiar são muito parecidas com as estratégias para a gente convencer qualquer C-level, que é mostrar quais são hoje os imperativos de negócio que vão pressionar essa empresa. A gente atende uma empresa familiar, que é inclusive uma empresa que tem uma presença religiosa muito forte na sua cultura, ou seja, a gente poderia dizer que é um ambiente nada propício para trabalhar a diversidade. A empresa reza na igreja,
Estamos num país laico, pode rezar, tá? Mas rezar na igreja não é inclusivo, porque rezar na igreja é professar uma fé, num país que tem muitas fés. Então, pode rezar na igreja? Poder pode, mas não é inclusivo, né? Essa empresa faz isso e essa empresa está trabalhando com a diversidade. Por quê? Porque começou a perceber que essa empresa é fornecedora de grandes multinacionais. E essas grandes multinacionais estão pressionando essa empresa a avançar em diversidade. Então, eles estão começando a se questionar. Então, esse conselho familiar toca um business que tem pressões de negócios. Então, a gente tem várias oportunidades aqui. Eu vou voltar para o meu material. Super obrigada, Camis, por ter compartilhado. Enquanto eu volto para o PPT, te peço, então, para compartilhar aqui com o pessoal esses 2 meetups que eu mencionei, que, pessoal, 1 horinha cada um, e a gente tem várias discussões conectadas com o que vocês trouxeram de dor aqui. Eu quero trazer uma outra perspectiva para essa discussão, porque eu senti que vocês... Opa, estou fazendo besteira aqui, com meus slides, me dê um instante. Vocês trouxeram uma discussão muito sobre níveis hierárquicos que precisam estar engajados. Eu vou trazer uma outra leitura para vocês, que são áreas-chave que precisam estar engajadas. Não só da perspectiva de que a pessoa de compras é uma liderança, que tem que contratar pessoas diversas e que tem que construir uma cultura inclusiva dentro da área de compras. A leitura que eu vou trazer aqui para vocês é da vocação funcional dessas áreas, dentro da jornada de diversidade. Vou comentar um pouquinho. Então, o RH é quem constrói todos os processos de gestão de pessoas que serão implementados pelas lideranças de todas as áreas. Então, super importante quando vocês falam que as lideranças têm que estar compradas, porque se o RH vai lá e conduz um processo de seleção inclusiva, mas na hora que chega a pessoa selecionada, o pessoal vira o nariz, não é legal e não funciona na prática. Então, o RH vai cuidar, né, de toda a infraestrutura de gestão de pessoas. Compliance. Compliance é a área que faz com que a empresa atue de acordo com o seu código de ética, que atue de acordo com sua cartilha de valores, e que atue de acordo também com legislações nacionais e internacionais do seu setor de atuação. Então, é a área que tem que endereçar, por exemplo, o programa Entrega Mais Mulheres, que é de estruturar programas de combate ao assédio, de conseguir endereçar um canal de denúncias que seja capaz de apurar denúncias de racismo por um time de compliance, talvez sejam só pessoas brancas. Então, aqui é uma área muito crítica, porque a gente costuma ouvir e falar também que compliance, muitas vezes, é o último guardião da reputação de uma empresa, porque quando chega no compliance, é porque, às vezes, o restante falhou. Quando chega uma denúncia de assédio sexual, é porque o RH falhou em construir conscientização do que era assédio e de que isso não era aceitável. As lideranças falharam em ter condutas adequadas. A pessoa CEO falhou em transmitir mensagens certas e dar o exemplo, coibir e pressionar os seus liderados para pôr isso em prática. Mas o compliance, por meio de uma boa apuração e de uma régua de consequências que vai endereçar corretamente algo que não é adequado, que não é aceitável, pode recuperar essa situação, pode demitir quem fez coisas não aceitáveis e pode reter essa pessoa que passou por uma situação que não é aceitável, mostrando para ela que ainda é possível confiar na empresa. Área de compras. De quem que vocês compram, pessoal? E aí, assim, área de compras, pessoal, às vezes não só compra produtos e serviços, mas compra fornecedores terceiros que trabalham com vocês. Principalmente quem é de setor fabril, é muito comum ter uma equipe grande que está lá no dia a dia, que não é funcionário da empresa, é da empresa terceirizada. Não só fabril, quem tem muito equipamento físico. Vamos falar do Carrefour? Quem é que são as pessoas seguranças das grandes varejistas do Brasil? Elas são funcionários da empresa ou são de empresas terceiras? Isso se conecta com facilities do lado. Às vezes, quem contrata essas equipes são a área de facilities. Mas se a gente está comprando de lugares que vão nos ajudar a cumprir a nossa missão e nossos valores de diversidade, ou não? Compras. A gente compra de empresas que são de pessoas de que tipo? Pra vocês terem uma ideia do quão a gente faz compras não inclusivas no nosso país, a empresa farmacêutica Sanofi tem uma meta de até 2026 conseguir atingir que 10% das suas empresas fornecedoras sejam de grupos minorizados.
E quais são os grupos minorizados? Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiências, LGBTQIAP+. Ou seja, 90% das compras que eles fazem, quando eles atingirem a meta, vão seguir sendo de empresas lideradas, de proprietários, homens brancos, cis, héteros. Olha só como uma área de compras pode ter um impacto sistêmico na sociedade enorme ao comprar de empresas de pessoas que não são desses grupos tradicionais. Facilities, para além de com quem a gente se relaciona, né, como fornecedor, qual a nossa infraestrutura? Os capacetes que são usados em áreas que precisam dessa segurança, eles dão conta de um cabelo black? Quem é que tem que cuidar disso? É a área de diversidade? Pô, mas é a área de diversidade que sabe desenvolver fornecedor de EPI, que são os equipamentos de proteção? É a área de diversidade que tem essa habilidade de desenvolvimento desses perfis de fornecedores super técnicos. Comunicação. É super comum, pessoal, no início da jornada, a área de diversidade ficar revisando as comunicações da área de comunicação. Mas até quando, meu povo? Porque a gente tem que cuidar da comunicação, não só do programa de trainee, do programa de estágio, tem que cuidar de toda a comunicação. Então, a área de comunicação precisa te responsabilizar por desenvolver expertise nisso. Não dá para comunicar de formas que não sejam inclusivas, respeitosas com todas as pessoas, representativas. Marketing. Como é que a gente faz marketing de produto? Como é que a gente comunica os produtos que a gente vende? Para quem? O time de marketing, ele está conseguindo ser diverso para ter olhar dessa pluralidade? Time de vendas. Quem é que vende? Se relaciona com alguém? A gente está preparado para vender para pessoas diversas? Aqui embaixo, a gente está preparado para atender a clientes diversos? Outro ponto, nas áreas que tem muita interface com o cliente externo, a gente está preparado para proteger as nossas pessoas quando os nossos clientes cometerem crimes ou discriminações, desrespeitos diversos contra as nossas pessoas? Se um cliente cometer racismo dentro da minha loja, como que eu endereço? O cliente tem sempre razão? Se um cliente me ligar e falar que não quer ser atendido por uma mulher, ou que ele não quer ser atendido por um gay, eu vou lidar como com isso? Relações com investidores. A gente está sendo capaz de, nessa área, olhar tudo que hoje são expectativas de investidores e cascatear para as áreas que são capazes de gerar os bons indicadores que depois a gente quer contar nos nossos relatórios para investidor. E P&D, para quem que a gente está fazendo produtos e serviços? E aqui eu trago aqui uns exemplos do que fazer e não fazer nesse sentido de protagonismo dessas áreas. Então, trago um exemplo muito bacana da Vale, são todos exemplos aqui que a gente acompanhou de perto e alguns de clientes. A Vale é um cliente nosso desde 2019, início da estratégia deles, e eles têm hoje, na área de compliance, de ouvidoria, um canal de acolhimento só para denúncias de assédio, porque é um momento que a pessoa está muito fragilizada. Então, eles têm toda uma prática diferenciada. E como o assédio, no caso sexual, é muito mais... acontece muito mais com mulheres, tem mais mulheres também nesse canal. Gerdau, também outra empresa cliente nossa. A Gerdau tem 12 mil empresas fornecedoras. E está fazendo pilotos, já com centenas de empresas, de capacitar e fomentar diversidade na sua cadeia. Quem é que está tocando o projeto de canal de acolhimento na Vale? O diretor do compliance. Quem é que está tocando o programa Inspire na Gerdau? A diretora de compras. Disables é um exemplo super inspirador, que eu vou compartilhar um vídeo para a gente fechar inspirado aqui, da IKEA, né, que é aquela empresa de móveis acessíveis, baratos, que é bem famosa na Europa. Eles fizeram um desenvolvimento de produto pensando na comunidade de pessoas com deficiência. E aí, exemplos do que não fazer no sentido de áreas de negócios que não tocaram direito isso. A Arezzo vai lá e faz um produto super bacana para valorizar a ancestralidade negra, com tecidos que remetem à cultura africana, né? As cores, as identidades que são muito populares na moda, no vestuário africano, né? De diferentes países da região. E aí eles contratam quem? A Jade Picon, para essa campanha. Olha que ideia maravilhosa. Uma mulher branca que, assim, o tom de pele dela não só não representa o produto, como ele é absolutamente minoritário no país.
assim, não é nem que assim, mas eu não pensei, eu pensei numa típica mulher brasileira. A típica mulher brasileira, percentualmente, não é a Jade Picon também. De onde tiraram essa ideia, gente? Aí aqui, racismo na loja, né? Quem falhou aqui? Falhou compliance, falhou o time de compras, falhou quem lidera atendimento, falhou um monte de área. Não é que falhou a diversidade, falhou também diversidade. Mas quem está ali na ponta liderando funcionalmente essas tarefas são essas áreas. Eu vou fechar trazendo esse vídeo, mas eu queria fechar porque a gente talvez se estenda mais 2, 3 minutinhos para garantir que a gente fecha no tempo adequado aqui. Quero compartilhar com vocês que muito do que eu trouxe aqui para vocês sobre o papel das áreas está num curso que eu acabei de desenvolver numa escola online chamada Descola, e o nome do curso é esse Diversidade na Prática, e a gente fala sobre como é que a gente cria uma estratégia e como é que a gente consegue ir colocando ela dentro das áreas, empoderando as áreas. Então, para quem tiver mais interesse em se aprofundar nisso, eu deixo aqui o QR Code. A Descola vende tanto para empresas quanto para pessoas físicas, e esse curso custa R$ 149. E para quem quiser ter um papo com a Impulso Beta, para algumas das dores que vocês tiverem aqui, a gente está à disposição para pensar na fase que eu estou, quem é o stakeholder, né? Quem é a pessoa, a área-chave que eu preciso convencer, engajar para eu conseguir migrar para a próxima fase. A gente tem solução tanto para lideranças, quanto a gente tem soluções para áreas também. A gente capacita, esse canal de ouvidoria da Vale, a gente ajudou eles a desenvolver. A gente capacita as áreas se vocês acharem que estão no momento de precisar instrumentalizar essas áreas-chaves. Super obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Estou à disposição, quem quiser ficar mais um tempinho aqui. E vou fechar aqui, trazendo inspiração para vocês com esse. Hi, I'm Randall, 32 years old. Although I have served. Vou parar um minutinho e fazer só o seguinte: vou colocar isso no YouTube para que eu possa mexer na legenda. A legenda está em inglês, vou colocar aqui uma legenda em português. Fazer diferente, pessoal. Eu vou postar aqui para vocês o vídeo, para a gente respeitar nosso tempo. E fica à disposição para quem tiver qualquer dúvida aqui. Um instante. Vocês podem ir embora vendo esse vídeo, e aí acho que esse vídeo ele é super inspirador sobre como uma área de produto pode construir valor para o negócio, ao mesmo tempo que endereça questões de diversidade. Parei aqui de compartilhar minha tela. Agradeço a todo mundo que esteve conosco. A gente vai compartilhar depois com vocês. A gente sempre compartilha.